Série Mossad, enfim, estamos chegando nos últimos capítulos 138. Ainda sobre o pastor televangelista, o maior do século XX, Billy Graham. No capítulo anterior você viu William Branham e Billy Graham. 1957, o grande maçom Cat Burns foi amigo do pastor Billy Graham por 40 anos. Ainda 1957, na cruzada feita no Madison Square Garden, assim como William Branham fazia com a Adonep, revelada ontem, Graham colocou Pew ao seu lado na plataforma e disse que ele era o seu maior patrocinador. Que o pastor Pew era grão-mestre da grande loja de Nova York. Olha só que pastor batista importante, né? Para ser grão-mestre de Nova York, é um dos maiores, né? Dos mais conhecedores. Como tem, né, essa ligação das igrejas protestantes tradicionais. Que esses pastores, eles falecem com 50, 70 anos de pastorado e não revelam o que sabem. E muitos deles entram e também não querem saber muita coisa da ordem para não confrontar a sua fé. Entram mais para ter influência e ajuda à sua igreja. Eles sabem algumas coisas, mas eles freiam o conhecimento. É como se alguém participasse do ex com buffet. Muitos entram para a maçonaria, principalmente pastores, fazendo buffet da maçonaria. Ou seja, eles vão até certo grau. Eles têm receio de descobrir tudo. Como muitos de vocês aí ficam tremendo as perninhas com medo de descobrir toda a verdade. É ou não é? Eu sei que vocês ficam aí. Muitos de vocês não colaram os graus até hoje. É ou não é? Muitos de vocês não se formaram na Universidade de X até hoje. Por quê? Medo. Medo de saber a verdade. Então, o grande amigo do Billy Graham, de 40 anos, era o quê? Grão-mestre. Isso fala muita coisa? Com certeza. Sim. Outra vez convidou Pew para discursar para pastores maçons da Suíça. Olha isso. Quase 400 fichas e inscrições de decisão foram enviadas para Pew. Eram 14 igrejas batistas recebendo convites. Nenhuma outra igreja batista conservadora recebeu tantas fichas de Billy Graham para a sua cruzada evangelística como recebeu a igreja do Pew, o grão-mestre. O evento do Graham beneficiava Pew por sua grande ajuda e amizade. Ou seja, era nítido a troca, a reciprocidade. E a reciprocidade mostra que existia ali um ocultário. Vocês gostariam de ver o professor Akel falando de Deus, da Bíblia todo dia e elogiando os seus patrocinadores e trazendo seus patrocinadores e agradecendo? Nenhum problema até aqui, tudo certo, mas nunca revelando quem eles são? Vocês gostariam disso? Não. Vocês gostariam de ver isso? Não. Vocês gostariam de ver o professor Akel? É assim? Eu fico me perguntando por que um batista, um presbiteriano, um protestante, por que ele não se pergunta? Por que ele não se questiona? Billy Graham, homem de Deus. Milhões de almas para Jesus. Que homem. Que palavra, que mensagem que ele trazia. Uma vez fui no estádio, chorei. Quem não chora, né? Um coral bonito cantando, já pensou? 50, 70, 100 mil pessoas cantando uma mesma coisa. Quem não chora? Né? Não é bonito? Ainda mais falando de Jesus, da história do Calvário, é ou não é? Sim. O Billy Graham, eu não sei como é que é a matemática dele, não sei se ele vai estar no reino. Você sabe? Eu não sei. Se tem uma coisa que eu não sei muita coisa. Deus me deu muito conhecimento, mas se tem uma coisa que eu não sei é soteriologia da vida dos outros. Se tem algo que eu não posso julgar, Mateus capítulo 7 é soteriologia da vida dos outros. Porque existe algo chamado matemática da soul. E eu não posso, não sei. O Billy Graham escondeu a vida inteira as coisas que ele sabia. E talvez, como eu disse, fez buffet da maçonaria e só usou para ganhar benefícios ao seu ministério. Essa troca, esse usar, essa relação, como Deus interpreta isso? Deus é que sabe. Deus é que vê o profundo e a intenção dele. Ao meu ver,
já está tudo errado. Até acredito que não é difícil do Billy Graham e do William Branham estarem no reino e os batistas na inexistência. Como eu sempre digo, é mais fácil, não é mais difícil, é mais fácil o líder se salvar, porque ele conheceu isso e tinha na sua verdade relativa alta relatividade para tal, e os que seguiram ele e nunca se questionaram e se aproveitaram, e andaram conforme foi ensinado, sem procurar a verdade, sem amá-la, esses se condenem. Dá para entender ou não? Sim. Eu não sou daqueles, como vocês estão acostumados por aí, que saem satanizando os líderes e defendendo o povo. Eu não sou do tipo populista, eu não sou um líder popular, eu não sou um líder populista para falar o que o povo quer ouvir. Certo? Então, assim, eu sei que muita gente boa existe dentro das igrejas, mas o Criador é que conhece a intenção de todos. Agora, aqui temos resquícios de ocultarem. Eu não interpreto isso bem até aqui. O que do material da vida do Billy Graham que eu tenho, eu vejo tudo que ele fez de bom perdido no que ele fez de mal. Talvez ele chegou no reino zerado. Talvez ele chegou por pura graça. Ou talvez se perdeu por muito pouco. Quem vai saber? Nós saberemos em breve, é ou não é? Só na Onyx. 1966, no almoço do Concílio Nacional de Igrejas, ele disse: não conheço pessoa alguma que tenha feito mais pelo reino de Deus do que Norman. Olha isso. E Hut Peel, os grandes maçons. Na biografia final de 97, Graham citou o Dr. Peel como mantenedor das suas reuniões, patrocinador, assim como Branham fez com o fundador, nós vimos ontem, da Adonep Internacional, nos Estados Unidos. É ou não é? Não é? Sim. Pois é. Então, Cristina, essas pessoas que ocultam muita coisa, talvez você também, essas pessoas todas vão pagar. Nós não podemos ocultar nada, quer dizer, a não ser a nossa vida privada mesmo, né? Que diz respeito só a nós, nossa vida pessoal. O resto tem que ser público, né? Principalmente o que é em nome de Jesus. Foi através de Norman Vincent Peale que Graham chegou a conselheiro espiritual do presidente Nixon. Como você acha que o Billy Graham se tornou conselheiro espiritual do presidente dos Estados Unidos, Nixon, e depois de outros presidentes? Como você acha? Graças ao quê? Graças à indicação do grão-mestre Norman Vincent Peale. Entenderam? Sim. Então, o que se entende claramente? Você acredita que William Branham foi um homem de Deus? Escreve aí nos comentários. Você acredita que Billy Graham foi um grande televangelista? Mesmo me escutando, você faz buffet das palavras do Akel e você diz: eu acredito ainda assim que o Billy Graham foi um grande homem de Deus, está no reino. Você acredita ainda? Mesmo assim? Então tá bom. Então agora só responda uma coisa para mim. Quem Deus usou para colocar o Billy Graham no poder do mundo? Quem Deus usou para colocar o Billy Graham como conselheiro espiritual na TV, no rádio, na Casa Branca, em Washington, em Londres, em Berlim? Quem Deus usou? Maçons. E aí você vai ter um problema muito espiritual, porque provavelmente você vai ter que responder isso. Porque você tem problemas com a maçonaria, ou não é? Então uma coisa não está fechando com a outra, quer dizer, as coisas não têm coerência. Dá para entender ou não? Tem que ter coerência. Por isso que eu digo, o ex preza pela coerência. Por isso que não adianta ficar conspirando, satanizando, porque senão as coisas não fecham. Um famoso maçom chamado Jim Shaw colocou em seu livro que Billy Graham esteve em reuniões maçônicas com ele. Robert Murray disse que na página 23 do livro de Murray, intitulado The Truth About Mason,
ele se refere a Billy Graham como o grande iluminado luciferiano 33. Os pastores batistas ligados a Billy Graham imploraram, usando uma agência, para que essa parte do livro fosse tirada urgente, quando essas coisas vieram a público, rapidamente pela rede mundial de computadores, né? A Cristina diz, nesse planeta eu acho que não tem homem de Deus nenhum. Não, não tem. Somos todo o diabo. Todo Satanás. É melhor desligar também. Não me assistem mais. Essa imagem que sua, Cristina... Cristina, peraí. Eu acho que... Não tenho certeza. Não é aquela esotérica bruxa que nos assiste do Instagram? Não é? É uma das... Não é isso? Foi você que comprou uma Bíblia há pouco tempo? Bom, então tem muitas bruxas que compram. Não sei. Não sei. Você está rindo, né? Você mexeu comigo, eu vou mexer contigo. Indiretamente. Pois bem, a família Graham me colocou como colunista do The Christian Post. Quem lembra? A professora Akel junto com Ciro Sanches, Marco Feliciano. Eu era colunista do The Christian Post no Brasil, de português. Em português. E isso foi 2012 a 2014, quando me tiraram. Graças à grande repórter Andréa Madambach, que eu me lembro até hoje. Não é bruxa, então tá bom, tá tudo certo. Tá bom. Então não é você, me confundi. Gostei da foto. Ó, a questão é a seguinte, mas você deveria dizer que é bruxa, porque eu sou bruxo. A palavra bruxo significa... Sábio. A palavra bruxo significa... Sábio. Eu sou bruxo. Eu também. Não complica. Não acabei de falar, nós somos sábios. O que é ser bruxo? Uma bruxaria original. Bruxaria original, nada de magia, isso é tolice, misticismo, daimons, isso é tolice. Olha só que interessante, me tiraram, André Madamachi me colocou, me ajudou, eu me lembro que naquela época eu publiquei um artigo chamado assim, de 4 a 6 milhões de evangélicos fora do sistema, naquela época. Tá bom? Estou dando direito de resposta aqui, ó. Mexi contigo, então tu tem direito de resposta. Pronto. Vamos lá? O senhor Bill Clinton, quem conhece? O Bush, o Obama, todos foram aos cultos evangélicos de Billy Graham. Em 89, o Bill Clinton era Demolay. Em 1997, 2001, o Bush tomava café espiritual com Billy Graham. O reverendo Forrest Haggard, afirma mencionando Graham, elogiando a maçônica juvenil Ordem Demolay, que nós já falamos aqui ontem. E o William Branham elogiou o Billy Graham como um grande homem de Deus, mas também elogiou o teólogo Thomas Lee Osborne, conhecido como T.L. Osborne. Acontece que quem foi T.L. Osborne? Foi um evangelista pentecostal, missionário, estadista, maestro, pianista, autor, editor, linguista, desenhista, administrador. Foi conhecido primordialmente por seu ministério de cura em massa a milhões de pessoas, assim como Branham. Ele também elogiava Branham, e o interessante é que ele admirava Branham, William Branham, porque ele meio que copiava o Branham. Ele gostava, ele achava o Branham melhor que ele nas curas. E realmente o Branham era bem melhor, né? Tinha aquele ar bem mais profético, mais místico, passando mal, né? E é claro que o pessoal da igreja do tabernáculo vai dizer que por eu ter feito isso eu vou morrer logo. E se eles não falar que eu quebrei a perna por causa disso? Porque é assim que o místico é. A cabeça dele é pequena. O Deus dele é vingativo. Lembra que o William Branham disse que a mulher dele morreu e a filha morreu, que Deus tirou a filha dele e a mulher dele porque ele negou pregar na igreja batista? Sim. Um Deus que mata esposa e filho porque você negou pregar. Por tão pouco, né? E ainda diz assim, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom.
Ele só mata a esposa, mata a filha às vezes, mas... Às vezes, né? Agora, quem sabia que o R.R. Soares, o senhor Romildo, ele não gosta do nome dele, Romildo, e daí ele mudou para R.R. No meu caso, eu gosto do meu nome, Adriano, mas começaram a me chamar de Akel. R.R. Soares se inspira muito em T.L. Osborne. Vocês sabiam disso? Não sabia. O trabalho do R.R. é completamente vinculado ao T.L. Osborne e ao Macalister, que é o fundador, pai do neopentecostalismo, que depois vai eclodir na Igreja Universal do Reino de Deus. Que de Deus. Não tem nada. Os filmes e vídeos de documentários de milagres de Osborne têm sido exibidos em 70 línguas em muitas aldeias e povos. Foi muito importante o televangelista Osborne, 1951. Seu livro clássico, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, é um best-seller desde que foi lançado, com tiragem de mais de 1 milhão de cópias. Ganhou muito dinheiro com esse livro. O mesmo aconteceu com os patrocínios, amizades, inspirações, supostas revelações de pastores e líderes evangélicos. Como? Eu não vou nem citar, porque senão eu vou ficar aqui, o Mossad vai a 1000 capítulos. Se eu fosse falar de Kenneth Hagin, Oral Roberts, Jimmy Swaggart. Quem lembra do Jimmy Swaggart? Tocava piano, pregava, bonitão. O filho dele hoje está ali na substituição do pai, como sempre, né? É nepotismo eclesiástico administrativo. A questão é que o Jimmy Swaggart um dia caiu na loira do Mossad. O Jimmy Swaggart era muito santarrão, expulsava os fiéis da igreja, excomungava, não deixava participar de ceia por causa de cabelo, de saia, de relação sexual, por causa de vinho, por causa de casamento no papel. Até um dia que o Jimmy Swaggart viu uma loira maravilhosa do Mossad, que o derrubou, quem sabia? O levou embora. E aí isso deu um escândalo sexual muito grande. Ele era o maior televangelista da década de 70, 80 e ele só foi voltar agora, há 10 anos, que ele conseguiu recuperar alguma coisa. A igreja dele agora é bem fraquinha porque o escândalo foi muito forte. Sabe como é que é, né? Agora, o nome do seu filho, se não me engano, é Danny Swaggart. Kenneth Copeland. E também vamos falar do Benny Hinn. Gente, se eu fosse falar de tudo aqui, pelo amor de Deus, imagina se eu fosse falar da Joyce. Eu ia ficar aqui até quando? Né? O grande maçom Jonas está lembrando aí que o Kenneth Hagin é a unção do riso. Isso é muito importante, porque para entender a unção do riso, tem que voltar lá no começo, no surgimento, na origem do pentecostalismo, que só o Winston que sabe aí qual é o capítulo do Mossad que a gente falou sobre a Rua Azusa. Começa a procurar já. A origem real. Cadê o professor Altair que não participa mais das minhas aulas, hein? O Altair tá escondidinho aí. Parece, Altair. Parece, Altair. Bom, Então, eu sempre cedo lugar quando a sala está cheia. Mas como o pessoal vai saindo... Não. Aqui, ó, metade ceder, metade aparecer, entendeu? Não, cara. Pode ser. A vida inteira ceder. A vida cedência total não dá. Ó, mas falando sério, Altair, qual desses mais te influenciou? Gente, não sei da vida de vocês. Para mim, o Billy Graham não era importante, nunca foi, nem o William Branham. O William Branham eu vivi, passei minha adolescência inteira ouvindo falar sobre ele, estudei muito sobre ele, vi todos os documentários, filmes, palestras, eu cansei. Mas nenhum deles influenciou minha vida. Nenhum deles. Eu nunca fui inspirado em Marco Feliciano, Malafaia. Eu assistia, mas eu nunca fui inspirado em nenhum deles. Você sabe, vai minha biografia, você vai ver lá que eu sou problemático dentro da igreja desde os 14 anos. Aliás, desde os 12. Ou antes. Olha aí, o pessoal tá lembrando muito do Jimmy Swaggart, que toca muito piano, né? Canta muito bem, mas chega a cansar o quanto que ele fica fazendo oitavinha, né? Porque todas as músicas dele é igual. Ele pega dó com outro dó, oitavas, né? Você sabe que é Ouroboros, e fica fazendo assim no piano. Ele só faz isso, dó com dó. Que dó. Né?
Dó com dó. A vida dele é essa só. E é isso aí, emociona pra caramba, né? Benny Hinn. Bem mais tarde, nasce Benny Hinn, sabe aonde? Em Israel, Haifa. Eu quero que você preste atenção nesses próximos dois que eu vou falar. Porque muitos desses pastores que eu estou citando, todos eles têm influência maçônica, cabalística e tal. Mas o Benny Hinn e o Morris Cerullo são especiais. E o Billy Graham. William Branham. Todos. Mas o Benny Hinn, ele nasceu em Israel. Você imagina a influência. Dá para entender ou não? Haifa. Então, aqui, ele não é que nem esses aqui do Brasil que nasce lá se chamando José João da Silva e transforma o nome dele aqui embaixo em Dr. JJL. Eu não vou falar o nome de um aí que é muito famoso nos Gideões Missionários. É que é um dos maiores pastores do Brasil atualmente. Ele cobra 15, 20, 30, 40 mil para pregar. E ele se chama apenas José. Como muitos Josés somos nós, né? Nós. É um Zé, apenas um Zé. Inteligentíssimo, claro. Mas ele dá um ar místico como se ele nascesse em Israel, com o nome hebraico. Dá para entender ou não? Um Zé da vida. Gente, eu quero que vocês entendam bem isso. Pelo amor de Deus, me entendam. Toda pessoa tem direito a mudar seu nome, a ser chamado como quiser. Não é isso que é o problema. O problema é que eu estou querendo dizer que o Benny Hinn realmente nasceu em Israel. Ele não dá um ar de que... Ele não é que nenhum que nasceu em Indaial, que eu não vou falar quem, e foi lá em Belém do Pará derrubar santos para dizer que ele era Jesus. Eu não vou falar quem, né? Eu amo ele, pelo amor de Deus, e quero ir na casa dele ainda. E quero jogar sinuca com ele, inclusive. Que vai ser uma missão difícil. Mas a gente vai chegar lá. Pastor, escritor, professor e televangelista neopentecostal israelense e canadense. O que aconteceu com ele? Tudo o que aprendeu foi com rabinos, cabalistas, maçons, judeus, revelava, claro, como Espírito Santo, falando e assoprando para ele. Porque todos esses líderes aprenderam uma mesma coisa, seja da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Sempre. Bom dia, Espírito Santo. Seu livro best-seller. Qual que é a ideia? Bom dia, Espírito Santo. Passa a ideia de que o Espírito Santo, desde de manhã, desde a hora que eu acordo, fala comigo, sopra no meu ouvido, diz para mim. Não é isso? Mas é o Espírito Santo? Não. Ou é o livro cabalista? Ou é o rabino que ensinou ele desde criança? Ou é o acesso que ele teve a algum documento maçônico, alguma iniciação, alguma coisa? E ele traz como se fosse o Espírito Santo. Né? Logo após... Moça de 81. Moça de 81, olha aí, tá vendo? O Altair não, o Winston foi lá. Logo após a Guerra Árabe-Israelita de 67, que a gente não chegou nela ainda, nós vamos chegar na Guerra dos 6 Dias logo, a família de Benny Hinn emigrou para Toronto, no Canadá. Então veja que teve aquela guerra, ele é tão de Israel, originalmente falando de verdade, quando teve a Guerra dos 6 Dias, por causa da guerra, ele foi para o Canadá. Aí o Benny Hinn frequentou e posteriormente abandonou a escola, quer dizer, bom aluno, né? Quando já era um adolescente em Toronto, Hinn converteu-se ao pentecostalismo. Viu uma oportunidade ali. Após mudar-se para os Estados Unidos, Hinn estabeleceu-se em Orlando, Flórida, onde fundou o Centro Cristão de Orlando, em 83. Então veja que ele começou aonde está o Ron DeSantis, o Jared Kushner. Em abril de 2001, a rede de televisão americana HBO exibiu um documentário chamado Uma Questão de Milagres. Parabéns à HBO, porque olha só o que a HBO fez. Ela fez um material, um documentário sobre o Benny Hinn, dizendo que ele e seu companheiro, o Reinhard Bonk, quem já ouviu falar do Reinhard Bonk? Eu não vou falar sobre ele, porque se eu já disse, não vou para 1000 capítulos. O Reinhard Bonk foi um dos maiores televangelistas também do século XX, junto com o Billy Graham. Também reunia 2 milhões de africanos, e fazia cruzadas na Europa para milhões de pessoas. Foi e adivinha sempre, todos patrocinados por maçons.
O diretor Anthony Thomas disse à rede de notícias CNN que eles não encontraram casos de pessoas curadas por Benihim. Eita. A CNN e a HBO fizeram uma investigação para ver se eles encontrariam um caso de uma pessoa que realmente foi curada, atestadamente, pelo Benihim. E adivinha o que eles descobriram? Que não tinha ninguém, sabe? O Thomas, que é diretor, declarou o seguinte ao The New York Times. Escuta bem. Se eu tivesse visto milagres, eu ficaria feliz, sinceramente, em divulgá-los. Seria um prazer. Mas pensando bem, acho que, no fim da investigação, esses tais milagres supostos causam mais mal ao cristianismo do que o mais comprometido dos ateus. Caramba. Nossa, Caramba. Frase, hein? que forte. Vocês escutaram isso? Dr. Thomas, parabéns. O que foi que ele disse? Que o Benihim curava tanto que ele era um mau serviço, ele é o diabo para a igreja. As pessoas pensam que o Benihim ajuda a igreja evangélica, é um homem de Deus. Você sabe que quando ele veio no Brasil, as cadeiras aqui em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, BH, quando ele vem aqui, as cadeiras da frente para ficar mais próximo dele são caríssimas. Você paga tipo R$5.000 para ficar numa cadeira perto dele. Quem sabia disso? Paga muito mais caro para poder ficar perto. Dias 20 e 21 em Goiânia, quem quiser ficar perto de mim vai pagar mais caro, hein? Vai pagar muito, cara. Que isso? Conta, né? Eu já estou logograficamente perto. Quem sentar nas primeiras cadeiras, viu, Thaís? Lá no Cassius Hotel, ó, vai pagar muito, cara. Cara, quanto? É, vai ser caríssimo. Caríssimo, amigo. Eu tô tranquilo, ficando da metade pro fundo. Vocês sabem, né? Como é que as coisas são. Para poder falar assim da vida dos outros, tem que ser o quê? Tem que ter moral. Que moral eu teria para falar do Benihim se eu fosse igual? Eu tenho moral, deixa eu falar. Eu posso falar. Posso ou não posso? Pode. É moral. Ó, vamos falar agora do... Claro que, né, gente, precisa dizer que todos os ensinos do Benihim são o quê? Pura cabala, motivação, como eu vou falar agora do Miles Monroe. Gente, uma coisa que tem que entender. O Benihim está vivo e recentemente pediu desculpas dizendo que todo o privilégio que ele pregou de neopentecostalismo nesses anos todos ele estava equivocado. Caramba. Aconteceram muitas coisas da vida do Benihim. Pessoas próximas dele morreram de overdose de heroína. Ferraris, Porsches. Eu soube de um caso de um cadeirante que foi espancado. Muita coisa eu soube nesses anos todos. Mas eu não vim aqui falar disso. Né? Porque também o que importa, essa é a matemática que Deus vai julgar, não é eu. Agora, pelos frutos se conhece a árvore. E o Benihim pode ter certeza, ele é muito rico. Ele tem muito dinheiro. E pode ter certeza também que ele foi investigado como morre Cirulo inclusive várias vezes até senadores americanos pedindo investigação pela monstruosidade que era a quantidade de dinheiro que entrava nas suas reuniões. E é claro que quando é que um senador americano pede investigação de alguém? Quando esse alguém começa a andar com um carro de R$1 milhão, R$1,5 milhão, com casas de 1, 2, 3, 4, 5 milhões, né? Aí não quer nada, né? Foi isso que Jesus ensinou? Não. Ele imitou Paulo? Ele imitou o professor da escola de Jesus, professor Paulo? Não. Não. Acho que não, né? O Paulo ele vivia de cima para baixo, né? Tanto faz. Tinha, não tinha. Viveu bem, viveu mal, viveu bem, viveu mal. Fala, Marcos. Eu fiquei sabendo quando ele vinha aqui no Brasil, a igreja onde eu tinha admiração naquela época, falou que ele não vinha por menos de R$1 milhão. Eu imagino que é isso mesmo. Então que é rio de dinheiro, né? Fora as pessoas que, para poder ficar perto dele, pagava R$1.000.
Eu sei que todos são assim. Eu me lembro do Nelson Ned, do Dedé Santana cobrando do meu tempo. Nelson Ned não conseguiram juntar o dinheiro, já falei isso várias vezes ao vivo. Não conseguiram juntar o dinheiro, ele não foi. Deixou o estádio inteiro lotado esperando ele cantar. Ele falou, não juntaram o dinheiro, eu não vou. Meu Deus. Dá para entender ou não? Não mesmo. Então, essas pessoas amavam a verdade? Não. Ele foi no Jô Soares e disse que o negócio dele era cocaína, heroína, mulheres. Caramba. Isso na vida dele, né? Secular. E que Jesus transformou a vida dele. Mas transformou? Qual Jesus? Isso eu não conheço. O Jesus mamon? Esse Cristo aí eu não creio. Você crê? Por isso que nós sempre dizemos o Cristo original. Alguém entende? Miles Monroe. Nasceu em 54, mais tarde, Bahamas, América Central, e faleceu cedo, aos 60 anos, num acidente aéreo em 2014. Não sei se vocês ouviram. Foi um autor de best-sellers, pastor e palestrante do Bahamas. O Dr. Monroe participou do programa do Benny Hinn, era próximo do Malafaia, e uma rede de pastores. O Miles Monroe foi autor e coautor de mais de 100 livros, sendo 23 deles todos privilégio. Deus interfere, Deus faz tudo por você, motivacional. Ele cobrava muito caro para vir na televisão, na sua igreja, falar o quê? Falar o que você quer ouvir, né? Que Deus vai te dar. Vai ou não vai? Levanta a mãozinha assim. Depois que eu profetizar, fecha e recebe. Agora dá um murro na própria cara. E diga como eu fui burro. 1998, o Dr. Monroe foi agraciado com o Prêmio Jubileu de Prata de 25 anos de serviço excelente para as Bahamas, na categoria da fé. Quando essas pessoas começam a receber prêmio, você já sabe, né? Eu até acho que aqui ou ali pode acontecer a gente ver Jesus sendo homenageado por lideranças. É inevitável, né? O que você traz é poderoso. Mas quando começa assim, por exemplo, como que eu vou falar agora vai pegar. Até isso aqui do Prêmio Jubileu, até que a gente entende. Mas aí, ó, também nesse ano, ele foi ganhador do Queens... Não, olha isso, o OBE de 98, conhecido como Prêmio da Rainha, Prêmio de Honra da Rainha da Inglaterra, Elizabeth, por suas contribuições espirituais e sociais para o desenvolvimento nacional do Bahamas, que era, claro, uma colônia inglesa e americana. Ou seja, como é que um pastor ganha o prêmio da Rainha Elizabeth? Alguém lembra do Malafaia e o Bolsonaro indo para a Inglaterra? Quem lembra? Sim. Só que de Israel vem o pior e o melhor, dos Estados Unidos vem o pior e o melhor, da Inglaterra vem o pior e o melhor. Uma coisa que eu quero que vocês observem é que nos Estados Unidos, às vezes tem documentários do Dr. Thomas, da HBO, da CNN, às vezes tem BBC, revelando a verdade, como muitas vezes a gente já mostrou aqui, a BBC fazendo um serviço muito e esmiuçando, arrebentando com a vida desses mercenários da fé. Então, a gente tem que entender que tudo é dual. Agora, quando a gente vê um pastor sendo homenageado pela Rainha Elizabeth, o que você entende? Você que já assistiu toda a série Mossad. Dá para entender tudo, né? Quem já assistiu a série Mossad inteira já entendeu tudo, é ou não é? Vocês acham que o X algum dia vai receber um prêmio do Rei Charles? Duvido muito. A BBC é capaz de falar bem de mim um dia, mas o Rei Charles... Você que é ex, já entendeu tudo, sim ou não? Mas em 2014, o avião particular do pastor se chocou com um grande guindaste de carga. Um acidente horrível e idiota. Em um estaleiro das Bahamas. E se despedaçou no pátio em frente, causando a morte do pastor no seu jatinho particular comprado com doações. Então o pastor Miles Monroe morreu porque Deus não Interfere. Tem anjos protegendo o avião? Não. Mais de 100 livros, mais de 100 países, milhares de palestras motivacionais dizendo: Deus vai te dar, Deus te guarda, Deus te cuida, Deus te protege, Deus vai na tua frente. Mas o avião se foi. Num simples guindaste,
Imagina um avião batendo um guindaste. Que acidente. Né? Não é assim? Vamos falar do Mike Murdock, outro da mesma rede. Nasceu um pouquinho mais tarde, 46. Ele é autor de mais de 250 livros. Caramba. Quer dizer, passou a vida inteira escrevendo. Na verdade não é assim. Na verdade o que acontece? Eles pagam para uma pessoa transcrever, como eu fiz aqui, transcrever os seus... Ele só fala. Ele só pega o microfone e fala. Ele não escreve nada. Na verdade, escrever livros é uma mentira. Porque você fala. Aí você paga para alguém transcrever e deixar bonito o que você falou. Se você falou errado, por exemplo. Mas desses todos, pouquíssimos são de fato escritores. Que tem a capacidade de você dar ali uma caneta e um papel na mão e ele... Sabe? Eu passei a tarde inteira hoje fazendo a parte do grande revelar e final do filme Ônix, que eu vou gravar amanhã. Dá mais ou menos uns 20, 30 parágrafos. Vou colocar a voz amanhã. Quem fez o texto todinho? Eu mesmo. Eu mesmo. Viu? Não foi Espírito Santo. Não foi não sei quem, entendeu? Então, o problema é esse, gente. O problema que eu digo é ser sincero. O que eu copiei, e o que eu fiz mesmo. Também caminha com Miles Malafaia Benihim. Ele era muito próximo ainda do Benihim. Prega pura cabala mística travestida de O Espírito Santo está dizendo. Olha lá, o Leandro Ramos diz que tem 3 livros na casa dele do Mike Murdock. Quem, meu irmão? Por isso que Deus não está te abençoando. Se o Ex for fazer igual às igrejas. Né? Nossa. Agora vamos falar dele. Esse é terrível. Morris Cirulo. Nasceu em 1931 nos Estados Unidos, faleceu com 88 anos agora em 2020. Foi um televangelista pentecostal americano, fundador do Morris Cirulo World Evangelism. Em seu ministério pregou em mais de 400 cidades e 93 nações. Nasceu dentro, olha só, falei, né? O Benihim nasceu aonde? Haifa, Israel. E onde nasceu o Morris Cirulo? Família russo-judaica. E após ficar órfão aos 2 anos de idade, foi criado em um orfanato judaico-ortodoxo em Clifton. Ou seja, uma história, por exemplo, como a do George Soros. Dá para entender isso? Ele é considerado o pastor mais judaizado dos Estados Unidos. E por isso o mais próspero, porque não satanizava o dinheiro. Era muito capitalista e calvinista. Dá para entender ou não? Com 14 anos de idade, teria tido uma experiência sobrenatural e se converteu ao cristianismo, mesmo estando no orfanato judaico. Então ele preferiu ser pastor. Desde pequeno aprendeu a cabala mística judaica e o puro hermetismo maçônico, mas aplicou revelações, claro, cristianizadas, adaptadas para o público evangélico, como o Espírito Santo está dizendo. Desde 1967, a guerra de Israel voltou-se para ajudá-lo. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas todos esses pastores que eu estou falando, eles nadaram muito, surfaram. Ontem eu falei do William Branham e o Billy Graham, que graças à criação de Israel e à Segunda Guerra, cresceram. Hoje eu estou falando que a Guerra dos 6 Dias de 1967 ajudou Mike Murdock, Miles Monroe, Benihim, Morris Cirulo, principalmente Morris Cirulo. Porque o que a guerra fez? A guerra levantou Benihim. A guerra levantou Morris Cirulo. Se você ter uma ideia, o sionismo contratou o Morris Cirulo e ele se tornou um pastor com escritórios na Etiópia, em Israel, em San Diego, em Dallas, em Londres, em Ontário e Paris, com mais de 100 funcionários. Recebeu o prêmio Lifetime Global Impact em maio de 2015 através do presidente da Oral Roberts Universidade. Veja só, Dr. William
Wilson, e pelo superintendente-geral da Assembleia de Deus. Tem pouca gente que sabe, mas a verdadeira Assembleia de Deus está nos Estados Unidos, Assembly of God, mesmo que seja Gunnar Wing e Daniel Berg fundando no Brasil, os doutores estão lá agora. Dr. George Wood, no Congresso Global em Jerusalém, Israel. Eu quero que você entenda que o presidente internacional das Assembleias de Deus em Jerusalém, Israel, está dando um presente, uma homenagem ao pastor Morris Cirulo por tudo que ele fez. Alguém está entendendo ou não? Você tá entendendo? Se você é ex, você entendeu. Se você não é ex, você não entendeu nada. Não precisa falar mais nada, né? De 1980, fez uma cruzada em Londres e ali comprou um canal de televisão. Aconteceu o seguinte, tinha um cidadão lá que tinha um canal de televisão em Londres e teve um escândalo sexual. Pastor lá. E aí entrou em crise a igreja e o Morris Cirulo viu uma oportunidade e comprou por alguns milhões o canal do pastor escandalizado. Uma oportunidade. E aí foi aí que o Morris Cirulo decolou, porque além dos escritórios dele no mundo inteiro, e apoiando, e recebendo apoio, apoiando o sionismo e recebendo apoio, essa reciprocidade, ele conseguiu comprar canais de televisão nos Estados Unidos e na Inglaterra. A Ângela disse, faltou o Telly Osborne. Não, faltou você assistir o programa desde o começo. Porque eu já falei do Telly Osborne. É que vocês chegam atrasados, eu não tenho culpa. Em 1980 fez essa cruzada em Londres e adivinha, declarou faturar mais de 100 milhões de dólares por ano. Caramba. O pastor Morris Cirulo ganhava, por muitas décadas, mais de 100 milhões de dólares por ano. Se ele usasse esse dinheiro, ao invés de abrir igreja, escritórios, viajar, comprar terno, para fazer o bem, quanto que ele teria transformado o mundo, né? É ou não é? Mas esse dinheiro nunca cai em pessoas bem intencionadas, né? Se caísse, o mundo já teria sido transformado há muito tempo. O interessante é que o Morris Cirulo recebeu uma denúncia de um senador de suas doações e pediram um escrutínio de suas doações estranhas, da sua riqueza muito rápida, meteórica. Em 1991, as autoridades britânicas suspenderam a licença de uma estação de satélite para transmitir o programa de Cirulo. Você está vendo? Como nem tudo é mal na Inglaterra? Alguém está vendo ou não? Nem tudo é mal. Por quê? A reintegração aconteceu apenas depois da estação concordar em preceder o programa com aviso de isenção diante das alegações feitas pelos participantes do programa dele e aconselhando todas as pessoas doentes a procurar atendimento médico. Porque era tanto curandeirismo e charlatanismo que não se comprovava. Falava, foi curado, aquelas filas de testemunho o dia inteiro na televisão, mas não tinha comprovação. Começaram a denunciar, denúncia, que a Inglaterra fez? Tirou o canal dele do ar. E só trouxe o canal dele de novo, graças, é claro, a advogados e processo e tudo mais, porque ele concordou em orientar as pessoas a procurar um médico e a mostrar os atestados. Dá para entender ou não? Você está vendo como é que as coisas são? Isso é bem mais sério que aqui no Brasil, né? Eu queria ver o Brasil fazer isso aí. Agora tem que parabenizar a Inglaterra, porque eu queria ver o Brasil fazer isso com R.R. Soares, com Malafaia, com os substitutos do Davi Miranda, com Valdemiro Santiago. Quem mais? Edir Macedo, quem mais? Queria ver o Brasil fazer isso. Com a TV Record, com a Rede TV. Quais mais canais que tem no Brasil aí que tem? Só tem programa de pastor? Band, CNT. Eu queria ver isso aí. Rede TV também. Hã? Rede TV. Agenor Duque. Nesse ponto... Também no Reino Unido, a alegada cura de Audrey Reynolds de epilepsia em uma cruzada de Morris Cirulo em 92, escuta isso, e sua subsequente morte 6 dias depois, porque não tomou os remédios. Isso resultou numa investigação. Tinha que ser preso.
Ele fez uma cruzada nos Estados Unidos. A mulher sofria de epilepsia. Não. Pelo amor de Deus. Não. Vamos mostrar aqui a minha grande enfermeira Clarice. Mostra lá, Clarice, que tu faz meu curativo toda noite. É ex-pastora, enfermeira, aposentada. Clarice, você está vendo, Clarice? Você já imaginou, Clarice? Pessoa, epilepsia. O que ele disse para ela? Não toma mais remédio, Jesus te curou. Acredite. O que aconteceu? A mulher morreu 6 dias depois da cruzada. Sabe quantas vezes isso já aconteceu em igrejas? Você tem ideia quantas vezes isso já aconteceu em igrejas nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro? Tem ideia? Quantas vezes isso já aconteceu? Isso deveria ou não deveria ser crime? Fala para mim. Não, sinceramente. Sem vingança, sem reacionarismo. Com coração puro. Deveria ou não deveria ser crime? Fala para mim. Sim. Lídia, Alexandra, Marcel. Deveria. Lucinei, pelo amor de Deus, Nicole, Wilson. Pelo amor de Deus, Altair. Cadeia. Inafiançável. Aqui, ó, se eu for em Goiânia e eu olhar para uma pessoa que tem uma doença crônica, congênita, hereditária, gravíssima, e dizer para ela, nunca mais tome remédio. Eu sempre falo para vocês, não precisa acreditar em psicólogo, essas medicinas alternativas, toma cuidado com isso aí. Não entre em remédio tarja preta, só realmente se você tem um laudo psiquiátrico gravíssimo. Isso eu sempre falo. Agora, eu nunca vou olhar para uma pessoa e vou dizer, Jesus te curou. Como esses pastores faziam. O William Branham fez muito isso. Vai em paz. Agora, eles só colocam no livrinho o que deu certo. Os que morreram nunca vão para o livrinho. Vão para o livrinho? Não. Vão para a fila de testemunho? Não. Então isso é muito grave. Isso assim, ó. Eu penso assim, ó, se tiver um vídeo meu, eu dizendo nunca mais tome isso e a pessoa morreu no outro dia, eu tenho que ser preso. Na minha cabeça é assim. Para mim ia ser a justiça. Para mim isso é um dos maiores crimes que existe. Porque você tem que ter responsabilidade com o quê? Com liderança, com microfone, com palestra, com televisão, com rádio, com exposição. É ou não é? Em 1992, o Morris Cirulo teria sido expulso da Índia após distúrbios em uma de suas cruzadas, quando membros da multidão desafiaram a eficácia de seu poder de cura e o acusaram de charlatanismo. Parabéns à Índia. Olha aí. Parabéns à Índia que expulsou o Morris Cirulo. Parece que eu vejo o Morris Cirulo olhando para a Índia dizendo, sejam todos amaldiçoados em name of Jesus. Demônio. Parece que eu vejo ele dizendo, por isso que vocês estão morrendo, desgraçados. Abandonaram a nossa colonização, deixaram os Estados Unidos comandar tudo aqui, que vocês iam ser uma bênção. Iam ser nossos escravos. No próximo capítulo, eu vou falar sobre o grande pastor e político Martin Luther King Jr. Grande maçom Martin Luther King Jr. Político. Esse é maçom de esquerda. Inspirador do Barack Hussein Obama. Agora, quero lembrar vocês que quando o Morris Cirulo esteve no Brasil, várias vezes na Assembleia de Deus, na Quadrangular, pagaram muito caro para trazê-lo. Ele fez uma campanha pedindo o seu aluguel. O Mike Murdock, Miles Monroe, junto com Malafaia, pedindo que você desse o seu aluguel inteiro, que Deus ia dar uma casa própria para ti. Eu pergunto para vocês, se isso não é crime, o que que é? Se isso não é prova de um crime, o que que é? Gente, eu acabei de receber eu sofri um golpe essa semana, vocês souberam, né? Do 123 milhas. Cuidado com 123 milhas, está acontecendo um grande problema aí. Quando você coloca 123 milhas, os primeiros anúncios da Google, anúncios, não é pesquisa orgânica, anúncios. Os primeiros 3 anúncios aparecem 123 milhas. Você clica, o site é igualzinho. CNPJ, mesma logo, tudo igual. O funcionamento, o HTML, tudo igual. Mas não é 123 milhas. Cai na conta de um laranja. Tá entendendo? Então já estão resolvendo para mim. Hoje passei a tarde inteira preenchendo o negócio para poder receber o dinheiro de novo.
Estão entendendo ou não? Agora vê, esse pessoal vai ser responsabilizado, a polícia está atrás deles. Mas a polícia vai atrás dos pastores? Não. Gente, sincera, eu estou falando muito sério com vocês. Olha aqui. Estamos falando, gente, isso não é só pastor, não. Qualquer religião mística que prometa milagre é charlatanismo. E o charlatanismo, estelionato, essas coisas, são crimes ou não são na lei? São. E por que não há punição? Porque eles estão no poder. Eles estão no BBB, na bancada da Bíblia e da bala. Eles são o poder. A igreja não é perseguida. Né? Então, quando o Morre Cirulo teve no Brasil, além de aluguel, essas coisas todas que esses pastores pediam, todos eles aqui, todos eles quando vieram para o Brasil, todos eles, teve uma vez que chamou muita atenção, que o Morre Cirulo fez isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Não sei se vocês assistiram isso você. Ou souberam. Crede nos meus profetas e prospera. Pura cabala, né? Atrás do Malafaia, como eu digo, sempre um hexagrama, a estrela de Davi. E ele faz igual o William Branham fazia. Aquele jeito que parece que está recebendo o espírito e passando mal. O Morre Cirulo faz muito isso. Isso é uma jogada incrível. O Benny Hinn faz isso, o Morre Cirulo faz isso, o William Branham faz isso. Você está pregando, começa a passar mal, vai desmaiar, e alguém tem que segurar. Né? Aí, você está vendo aqui, ó, ele diz que Deus vai abençoar a sua vida, vai transformar a sua vida. Se você realmente acredita, você vai fazer uma doação. Você vai ligar nesse telefone, vai fazer uma oferta de R$900, que Deus revelou para ele R$900. Gente, esse pastor Morre Cirulo, ele era tão cabalista, místico, que ele usava a pulseira da cabala igual o Jared Kushner. A pulseira do barbante da cabala. E ninguém se questiona, os fiéis olham tudo aquilo e dizem, por que ele tem aquilo, né? Ele nunca ofereceu aquilo para os fiéis. Só ele acredita, é para ele só. Então veja, ele foi criado aonde? No orfanato judeu. E depois se tornou pastor. A vida inteira, 70 anos de pastor, pregando o que ele aprendeu no judaísmo e cristianizando isso. E a oferta dele é a assinatura maior do 9 de mestre. O que é esse 9? Nós sabemos tudo. É o delta dos deltas, é o 369, é o código da vida. Quem assistiu o Moça dia inteiro sabe a coroação do que é isso. Porque quem assistiu o Moça dia inteiro sabe o que é o 9. 9 nem nada é do mal, nada é do bem. Tudo é dual. E Deus é supradual. Agora, o Paulo Henrique está lembrando, eu já ia falar disso, teve uma vez que ele pediu a oferta de R$911. O que é o 911 na Cabala? O 911 é o número do sacrifício máximo de um judeu para receber uma bênção de Jeová, de Javé. Que é o número do socorro nos Estados Unidos. Você vai chamar o socorro 911. Que é o número do World Trade Center, 2001, 11 de setembro, 9/11. Dá para entender isso ou não? Ele veio aqui e pediu uma oferta de R$911. E ninguém da Assembleia de Deus, da Batista, da Quadrangular, se questionou por quê. Por que 911? O que isso significa? Mas os meus símbolos aqui em cima da mesa, se tiver um hexagrama aqui, Winston, eu sou satanista, eu sou esotérico, volta para o Evangelho, filosofia X está perdida, filosofia X é ocultismo. Não é isso que os pastores falam? Uhum. Então veja aqui, ou a oferta é de 900, assinatura, ou a oferta é 911. E se não me engana, tem que procurar no YouTube aí, mas se não me engana, teve uma vez que foi de 600 e alguma coisa. Isso só não era 666, porque... Você entende, gente? Então, isso para a gente, presta atenção, isso é muito sério. É interessante porque tudo que o Akel mostrar aqui é Akel fala do Evangelho, Akel fala de Jesus, o Akel se perdeu na cabala. O que o Akel está fazendo é misturar esse sincretismo.
O hexagrama atrás do Malafaia é uma benção. Atrás do Edir Macedo é uma benção. Atrás do Jair Bolsonaro é uma benção. No peito do Marco Feliciano é uma benção. Do Maior Morro, do Benihim, tudo é uma benção. Aí a estrela de Davi, a estrela de Israel, aleluia. Viu, Antônio? Você está conhecendo a gente agora, ó. Sou evangélico, bem-vindo. Vê. 30 dias de chance a si mesmo. Você vai aprender o que você nunca aprendeu na vida. Está preparado? Vai ser terrível. Vocês estão preparados? A Edivanda está dizendo que viveu 47 anos no Tabernáculo da Fé, nunca viu um milagre nem uma cura. Porque a cura no Tabernáculo da Fé só existe com o William Branham. O William Branham morreu em 65, os pastores de agora não têm poder de curar. Que todas as pessoas que eu conheci que vão no Tabernáculo da Fé são doentes. Todas elas têm várias doenças e não cura nunca. Então, gente, é muito triste porque assim, ó, você tem que ter discernimento. Quem está prometendo uma intervenção divina? O Áquel ou o Morris Cirulo? O Áquel ou o Benihim? O Áquel ou o Billy Graham? O Áquel ou William Branham? Agora esquece o Áquel. Os professores todos da Filosofia X, as escolas de Jesus, todos vocês, prometemos alguma coisa para alguém? Não, então estamos cometendo nada. algum crime? Não. Charlatanismo? Estelionato? Não. O professor Áquil vai agora, daqui a uns dias em Goiânia, não importa se você está vendo depois, ensinar vocês como prosperar com ações. Você faz ou não faz? Vai ser cobrado alguma coisa para isso? Não. Vai ter que se cadastrar e vender ações através da Filosofia X? Nada disso. Tem que ser direto com o Áquil vai com a comissão? Não. Você faz ou não faz? Porque o que eu aprendi na minha vida nos últimos 2 anos em ações? Por que eu não fiz isso antes? Se tivesse ganhado CDB, poupança, eu estava lá que nem um idiota, recebendo migalhas, sendo que é uma coisa que está no establishment, é do sistema para nós. Mas aquele que não busca não encontra. É ser tolo não usar o dinheiro do crescimento das empresas. Sim. Você come delas, você se veste delas, você usa elas. É como, por exemplo, o Áquil, que quebrou a perna. Vocês viram? Uma coisa muito boba, num buraco de areia. Quebrei a perna, né? Veja só, eu vou estar de cadeira de roda lá, enquanto alguns momentos, né? Olha aí. Olha a situação do pé. Tá vendo? Vê só. Quebrei a perna. Quer que você escute bem. Se eu fosse pagar por tudo que me fizeram, eu teria gastado aproximadamente 100 mil reais. E eu preferi ficar 10, 11, 12 horas no corredor no escuro, o ar-condicionado em cima de mim, com dor, até conseguir uma vaga de cirurgia, 2 cirurgias em 48 horas, 4 dias no hospital. Para quê? Para não usar o fundo do X e usar o quê? Os impostos que eu dou a César, o que é de César. Eu pago impostos quando eu ganho ações, vocês sabiam disso? É retirado na fonte. Eu pago impostos quando eu como, quando eu compro, quando eu me visto, quando eu compro gasolina. Quando eu pago multa, quando eu pago luz, quando eu pago água, quando eu pago internet, tudo que eu compro tem impostos. Então, eu paguei durante anos da minha vida esses 100 mil reais. E é meu direito usufruir do Hospital Celso Ramos agora em meu favor. Quem está entendendo? Sim. Você está entendendo? Então, é tolice você não usar o que o sistema tem para ti. Se você não quer ouvir, o problema é seu. Coma alfarrobas. Coma tomate de rato. Mas nunca você verá a Filosofia X dizendo, dê uma oferta de R$900. O seu aluguel, ligue agora para o número que está na sua tela, aí ó, vitoriaemcristo.org, 2187, 7 mil, olha o número 7 mil, olha o misticismo.
Por quê? Porque Deus abençoa a sua vida. Vamos ouvir? A unção financeira dos últimos dias. Unção financeira dos últimos dias. Telefone. E eu quero que você faça um compromisso. Para Tu imagina como é que foi o acordo nos bastidores entre esses três pastores. O intérprete, o Malafaia e o Morris. Não, como foi feito o acordo, né? Tudo que entrar a partir de agora. Por que 900? Porque quando aparecer na conta lá 900, você sabe que é do acordo do Morris Cerulo, né? Você não pode dizer assim, doe qualquer quantia conforme 2 Coríntios 8 e 9. O que está escrito em 2 Coríntios 8 e 9? Cada um doa segundo sua prosperidade, né? Segundo sua prosperidade, seu salário, o que está no seu coração. Não é isso que está escrito na Bíblia original? Qualquer Bíblia? Sim. Por que você acha que ele estipulou o valor? Para poder ficar identificado. Nessa época não tinha Pix, mas estava lá identificado o depósito. Quando entrava 900, você entendia o quê? É o acordo. Aí uma parte ia para o Malafaia. Eu imagino que eles fizeram alguma coisa assim, 50-50, né? Foi... O Morris Cerulo deve ter faturado alguns milhões e o Malafaia também nessa... Cada vez que ele vinha, que muitas vezes ele veio, né? você semear R$900. Semear. E você diz, irmão Cerulo, eu nunca fiz isso na minha vida. Especialmente, nunca fiz isso na minha vida. A para maioria um das programa pessoas de nunca fez. televisão. Mas eu te digo, quando você semear o que Deus está nos pedindo para Deus fazer está. hoje, Você está usando o nome de Deus. você vai receber da parte de Deus. O quê? Ó a promessa. Aqui está o crime, ó. Aqui começa o crime. Você vai fazer isso, você que nunca fez. E o que você vai receber? Algo que você nunca recebeu antes. Algo que você nunca recebeu antes. Você nunca fez. Você está fazendo a primeira vez. E Deus se compromete a fazer também para você algo que você nunca recebeu. Por que 9? Por que 9? Por que você está pedindo por 9? Por que 9? Eu vou te dizer. Você acha que ele vai revelar? Ele vai revelar? Quem acha que ele vai revelar? Não, vai virar o moça de agora. Agora eu vou para a igreja do Malafaia, porque ele vai revelar, gente. Ele vai revelar o 9. Revelar. Gente, nem precisa mais do último capítulo do moça, porque o Morris Cerulo vai revelar o 9. Quem tá... Because this is the year 2009. Porque este é o ano de 2009. Ele revelou? É o nosso cego mesmo. Que absurdo! Are very important to God. São importantes. É porque é o ano de 2009. Ou seja, revelou toda a verdade, né? Agora vocês descobriram tudo, né? Deus está feliz demais com isso. Parabéns. Olha lá, e o Malafaia? Meu Deus. 2008. O ano passado. Agora, eu tenho que ter o respeito e dizer, eu não sei para onde o William Branham foi, o Billy Graham, o Mike Murdock, o Miles Monroe, Malafaia, que está vivo ainda, o Benny Hinn, o Morris Cerulo já faleceu. Eu tenho que ter essa ética, porque quem julga é Deus. Mas pelos frutos se conhece a árvore. Agora, fica muito difícil acreditar que um homem desse tenha matemática boa. Olha, é muito difícil, sabe? O Billy Graham não fazia isso, de estipular valor, mas tinha lá o dia inteiro pedindo dinheiro, o dia inteiro pedindo dinheiro, o dia inteiro pedindo dinheiro, o dia inteiro pedindo dinheiro. E ele tinha patrocínio dos maçons, não precisava. Né? Mas pedia o dia inteiro. Suas convenções, passava oferta, claro. Mas a questão é, isso aqui é bem pior. Agora, Deus é que sabe, né? Agora, isso aqui, para mim, é muito difícil. Porque Deus vai perdoar tudo que ele fez, se lá no hospital, quando ele morreu com 88 anos em 2020, se lá no hospital, nas últimas horas de vida, ele disse, Senhor, eu me arrependo de todas as vezes que eu pedi dinheiro, de tudo que eu... Vai valer? Vocês acham que Deus entende assim? É muito difícil. Assim é muito fácil. Deus não é assim. E é por isso que existe o inferno original.
E você que não conhece tem que estudar o que é reologramação. Reologramação é o amor de Deus pelo fogo. Agora eu acho que no caso aqui nem fogo. Porque o fogo na verdade vai fazer o quê? Vai só revelar o material. Foi 2008. And you remember we celebrated. Está revelando o número 9. Número 8, nós celebramos um novo começo. Ele falou Ouroboros. Pronto, agora ele revelou tudo. Ouroboros, o ciclo encíclico. Então, ó, a Raimunda está dizendo ali, ó, minha colega de trabalho fez essa doação do seu aluguel nessa época e chegou no trabalho chorando. A questão é, cadê as pessoas que doaram os R$900 para fazer a denúncia crime? Cadê as pessoas que fizeram para realmente dizer que recebeu alguma coisa inédita que nunca recebeu? Porque, poxa, você nunca doou R$900 para ninguém, você doa. Então você tem que ganhar alguma coisa inédita também da parte de Deus. E ganhou? Essas pessoas ganharam? Se elas ganharam, elas vão ter que fazer o quê? Elas vão ter que... Então é muito triste, né, gente? Muito triste. Vamos encerrar aqui com vocês esse capítulo de Mossad, dizendo, porque Deus... Depois, no coração, entregarem um acordo, Entregarem a bênção até que se cumpra a palavra de Deus. Boa. E eu vou terminar o programa com o lançamento de uma nova música X. Quem quer ouvir? Opa, aí sim, hein? Manda. O vocal, a parte final, lá estão terminando. Autor da criação, o nome da música, com letra inspirada nos estudos da filosofia X, ensinando vocês pedagogicamente com a voz da Priscila Junielson, da Escola de Jesus Espírito Santo, com os trabalhos da professora Karine, mais uma música X. Vamos ouvir?